Pablo Escobar tinha dinheiro, poder, influência e um exército pronto para matar por ele. Por muito tempo, parecia impossível imaginar sua queda. Mas até os homens mais perigosos do mundo cometem erros. E no caso de Escobar, foram justamente esses erros que abriram o caminho para sua morte. Alguns foram silenciosos, outros arrogantes. E um deles pode ter selado seu destino de uma vez por todas. Neste vídeo, você vai descobrir os erros fatais que acabaram com Pablo Escobar. Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa barba. Naquele dia, Pablo Emílio Escobar Gaviria, o homem conhecido como o Czar da cocaína, havia chegado ao fim. O mesmo homem que, por meio da violência, do medo e do tráfico de drogas, construiu uma das maiores fortunas criminosas da história, agora estava caído, sem vida, no telhado de uma casa comum. E foi justamente essa imagem que deixou tanta gente em choque. Porque por anos, Pablo Escobar parecia intocável. Parecia um homem impossível de derrubar. Alguém grande demais, rico demais e perigoso demais para acabar daquela forma. Então surge a pergunta que intriga até hoje. Como isso foi possível? Como o narcotraficante mais importante do planeta, o homem que praticamente colocou o governo do próprio país de joelhos, foi finalmente derrotado? Como alguém que parecia controlar tudo, escapar de tudo e sobreviver a tudo, acabou encurralado daquela maneira? Para entender essa queda, é preciso voltar alguns passos. Em meio à guerra que travava contra o Estado colombiano, Pablo Escobar conseguiu algo que parecia impensável. Em troca da sua entrega, recebeu a garantia de que não seria extraditado. Ou seja, ele aceitaria se render, mas não seria enviado para os Estados Unidos. Foi assim que entrou, por vontade própria, em La Catedral, uma prisão que havia sido construída sob suas próprias ordens, do jeito que ele queria. Naquele momento, muita gente achou que aquilo era uma vitória do governo. Mas na prática, era o começo da queda do narcotraficante. Pouco tempo depois, a imprensa começou a expor ao mundo inteiro a humilhação que aquilo representava para o governo colombiano. Em vez de viver como um prisioneiro comum, Escobar levava uma vida luxuosa dentro da cadeia. Tinha privilégios, conforto e liberdade. Na prática, vivia igual, ou em alguns aspectos, até melhor, do que quando estava solto. E isso começou a revoltar não só as autoridades, mas também a opinião pública. Ficava cada vez mais difícil sustentar a ideia de que Pablo Escobar estava realmente pagando por seus crimes. La Catedral era, no fundo, uma grande encenação. Por fora, havia grades, cerca eletrificada e todo o visual de segurança que uma prisão exigia. Mas por dentro, aquilo estava longe de ser uma penitenciária de verdade. Era quase uma paródia de cadeia, montada para dar a impressão de que o Estado ainda tinha algum controle sobre a situação. A Colômbia tentava passar a imagem de que, pelo menos, Pablo estava preso. Só que a realidade era muito diferente. O patrão não estava, de fato, se submetendo ao Estado. Ele continuava traficando. Continuava dando ordens. Continuava mandando matar. Mesmo atrás das grades, Escobar ainda agia como se nada tivesse mudado. Como se ainda fosse intocável. Como se continuasse acima de qualquer regra, acima de qualquer limite e acima de qualquer consequência. E foi justamente essa arrogância que começou a transformar sua falsa prisão em uma armadilha. A gota d'água veio com o assassinato de Fernando Galeano e Gerardo Moncada, dentro de La Catedral. Os dois não eram inimigos distantes. Eram chefes do cartel de Medellín. Eram sócios de Escobar. Eram homens próximos, importantes e influentes dentro da estrutura que sustentava o seu poder. E quando Pablo decidiu voltar-se contra pessoas tão próximas, ele não apenas eliminou aliados. Ele começou a destruir a confiança dentro do próprio império. A relação entre eles já vinha se deteriorando havia algum tempo. Chegou a Escobar o rumor de que Galeano e Moncada
Teriam participado de uma reunião com gente do cartel de Cali, seu maior rival. Em um mundo dominado pela paranoia, pela traição e pela violência, esse tipo de informação tinha peso enorme. Ao mesmo tempo, algumas rotas do tráfico haviam fracassado. A situação financeira não era tão estável quanto antes, e Galiano e Moncada também estavam falhando nos pagamentos mensais que deviam ao patrão. Em um ambiente como aquele, qualquer sinal de fraqueza ou deslealdade podia virar sentença de morte. Foi então que Pablo tomou uma das decisões mais brutais de toda a sua trajetória: mandar matar Galiano e Moncada. Quando descobriu que os dois teriam escondido cerca de 20 milhões de dólares, a situação saiu do controle. Escobar não apenas decidiu eliminá-los, como também tomou todo aquele dinheiro para si. Ao trair os próprios aliados, ele plantava uma das sementes mais perigosas da sua própria queda. Quando Fernando Galiano e Kiko Moncada chegaram à La Catedral, vieram tensos, apressados e querendo falar imediatamente com o patrão. O assunto era sério: dinheiro escondido, desconfiança e um ambiente cada vez mais carregado de paranoia. Eles disseram a Pablo que acreditavam que homens dele haviam encontrado uma quantia guardada em San Pio. Pouco depois, chega a notícia que mudaria tudo. Em vez dos 50 mil dólares que estavam procurando, homens de Escobar encontraram mais de 23 milhões. E foi aí que Pablo mostrou até onde estava disposto a ir. E em seguida, deixou clara sua decisão: usar aquela fortuna, romper de vez com os dois e iniciar uma guerra contra antigos aliados. Y los hermanos Galeano eran socios de un socio de Pablo Escobar, de Kiko Moncada, Gerardo Moncada Cuartas. Entonces hay un gran grupo, los hermanos Galeano, Kiko Moncada y Pablo Escobar eran empresarios de la cocaína. Sí. Tenían sus aviones, tenían una estructura brutal, muy fuertes. Y al otro día que llegaron Kiko y Galeano, fueron retenidos por nosotros, fueron asesinados, descuartizados y quemados. Esse foi, provavelmente, um dos erros mais fatais de Pablo Escobar. Ao destruir a confiança dentro do próprio cartel, Escobar enfraqueceu a estrutura que sustentava o seu poder. E um império que já vivia cercado por inimigos de fora começou também a apodrecer por dentro. Com o tempo, muitos de seus antigos parceiros se aproximaram do cartel de Cali. Outros preferiram se afastar em silêncio. Pouco a pouco, Escobar foi ficando sem exército, sem apoio e sem a lealdade que durante tanto tempo o protegeu. O homem que construiu tudo com base no medo, começava a sentir o medo voltando contra ele. Foi nesse clima que surgiram os Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. O objetivo era claro: cortar suas fontes de dinheiro, destruir suas propriedades, pressionar seus aliados e perseguir sistematicamente os homens que ainda permaneciam ao seu lado. Esse grupo passou a se chamar Los Pepes, e a chegada dos Pepes mudaria tudo, porque eles não eram apenas mais um inimigo. ¿Qué son los Pepes? Se unieron todos los que Pablo Emilio Escobar perseguía y el cartel de Medellín y nosotros y fueron contra nuestra organización. Se llaman Perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes. Una organización muy poderosa, con muchísimo dinero, que tenía todo el apoyo del mundo. Esta organización fue creada por Fidel Castaño Gil, que era el jefe de los hermanos Castaño Gil. Eram pessoas que sabiam exatamente onde atingir. Por isso, o cerco começou a se fechar de um jeito muito mais perigoso. Os Pepes passaram a atacar não apenas Escobar, mas tudo ao seu redor. Destruíram fazendas, casas e bens ligados a ele e à sua família. Mataram advogados, fizeram desaparecer escoltas, tenentes e contadores. Não queriam apenas ferir Pablo Escobar. Queriam desmontar, peça por peça, tudo o que ainda o mantinha de pé. Os ataques contra Escobar ficaram cada vez mais violentos. Seus inimigos explodiram carros-bomba, incendiaram propriedades e começaram a destruir não só seus bens, mas tudo o que representava seu poder. Aquilo não era apenas destruição material. Era um recado claro. Pablo Escobar já não controlava mais o jogo como antes. Talvez esse tenha sido um dos momentos mais simbólicos da sua queda. Porque, a partir dali, seus inimigos não queriam apenas encontrá-lo.
Queriam apagar tudo ao seu redor: sua riqueza, sua estrutura, sua proteção e a sensação de poder absoluto que ele levou anos para construir. E quando muitos inimigos diferentes passam a querer a mesma coisa ao mesmo tempo, o fim deixa de ser uma possibilidade e passa a ser apenas questão de tempo. Mas havia algo ainda mais sensível: a família. Por trás da imagem do homem frio e implacável, existia alguém profundamente ligado à esposa e aos filhos. E seus inimigos perceberam isso. Yo le decía al bloque de búsqueda: el único talón de Aquiles de Pablo Escobar es la familia, no hay más. Naquele momento, sua família estava vulnerável, e Escobar concentrava seus esforços em tirá-los da Colômbia. Só que em 28 de novembro de 1993, veio mais um golpe. O governo da Alemanha recusou receber seus familiares, atendendo a um pedido do governo colombiano. No aeroporto de Frankfurt, eles foram detidos. Para Escobar, aquilo foi mais do que um bloqueio diplomático. Foi a prova de que até sua última esperança de proteger quem amava estava escapando de suas mãos. Pouco depois, Pablo escreveu uma carta ao embaixador da Alemanha na Colômbia, tentando defender sua família e demonstrando indignação com a forma como estavam sendo tratados. Mas, por trás daquele tom mais controlado, crescia algo muito mais perigoso: o desespero. Escobar sabia que estava sendo rastreado. Por isso, tomava todo tipo de cuidado. Usava ligações curtas, mudava de local, mandava fazer chamadas falsas e evitava permanecer na mesma linha por muito tempo. Ele sabia que qualquer erro podia custar a vida. Só que o fracasso em tirar a família do país mexeu profundamente com ele. A partir dali, Pablo começou a agir menos como o estrategista frio que sempre havia sido, e mais como um homem pressionado pelo medo e pela emoção. Sua esposa e seus filhos passaram a ficar no Hotel Tequendama, em Bogotá, sob controle da polícia. E foi para aquele telefone que Escobar começou a ligar repetidas vezes, cada vez mais aflito, mais abalado e mais descuidado. Essa é uma das partes mais trágicas da história, porque durante muito tempo ele sobreviveu sendo calculista. Mas quando a pressão chegou à família, começou a agir movido pela emoção, exatamente como seus inimigos esperavam. No dia do seu aniversário, somado ao desespero de proteger a esposa e os filhos, Escobar deixou suas precauções em segundo plano. E foi aí que cometeu o erro decisivo. Ele fez uma sequência de 6 ligações para o Hotel Tequendama. E dessa vez, as chamadas duraram o suficiente para que o bloco de busca identificasse sua localização exata. Sem perceber, ao tentar manter contato com quem mais amava, Escobar estava entregando a própria vida. Foi assim que um dos homens mais procurados do mundo assinou o próprio fim. Um dia depois de completar 44 anos, ele já estava cercado. Cerca de 500 policiais e militares rodeavam a casa onde havia sido localizado. Dentro dela, Escobar estava protegido por apenas um homem. Depois de tantos anos escapando de tudo, agora se via encurralado. Quando percebeu que o cerco havia se fechado, tentou fazer o que sempre fazia: fugir. Correu até uma janela e tentou alcançar o telhado, talvez acreditando que ainda existia uma última chance. Mas ao chegar lá em cima, já havia homens do bloco de busca esperando por ele. Naquele instante, Pablo entendeu que seu fim havia chegado. Mesmo assim, ainda reagiu. Atirou em defesa própria, disparando 12 das 13 balas que carregava. Tentou sobreviver até o último segundo. Mas dessa vez, não havia rota de fuga, nem saída possível. 3 tiros atingiram seu corpo, e um deles, o disparo fatal, acertou sua cabeça. E assim terminou a história de Pablo Escobar. Não cercado pelo império que construiu, mas no alto de uma casa, sem saída, encurralado e diante do peso final dos próprios erros.